Vamos seguir com a nossa aula? Aqui nós temos outra cadeia de significantes que nos dão um entendimento, nos dão uma projeção de algo. Exemplo, observe que o início se dá nesta folhagem, numa vegetação. E quando olhamos uma vegetação, não é difícil imaginar insetos. E a partir de onde há insetos, e principalmente num ambiente mais selvagem ou de campo, fora do âmbito residencial, apesar que muitas residências também têm uma parte do terreno, com ampla vegetação e que atrai também muitos insetos. Mas a cadeia de significantes, ela vai nos dando o entendimento de que onde há esse tipo de vegetação é comum encontrar insetos, como o grilo. É comum encontrar a rã, que se alimenta do grilo. É comum encontrar a cobra, porque onde tem rã, tem a cobra, o predador natural da rã, que se alimenta da rã. E se olharmos para o céu, é comum vermos aves de rapina, porque se alimentam das cobras. Então aqui nós temos o que chamamos cadeia de significantes. Vamos dizer que você veja a vegetação e sobrevoando a vegetação, corujas, um gavião, um falcão, pode se formar na sua mente essa cadeia de significantes, de que é uma região onde deve ter cobras, alimento da ave de rapina, mas que procura a rã. E deve ter insetos, alimento predileto da rã. Então isso é cadeia de significantes. Isso se dá em nossa mente de modo automático, sem que precisemos parar para ficar pensando nesta cadeia. Ela se forma automaticamente, baseada nos conhecimentos que nós já temos. Aqui nós temos alguns signos representados por significantes, para nos dar significado. Então, veja, cruz é um signo, aqui manifesto através de um desenho, uma imagem, e que nos dá um significado. O cristianismo, a cruz de Cristo, a cruz como algo pesado para se carregar, como um peso a se levar. Então, há alguns significados que podem formar na nossa mente. De repente, na mente de um muçulmano radical, ao olhar a cruz, se forme a ideia, o significado, inimigo, alguém a ser perseguido. Talvez, como temos aqui também o hilal, que é o quarto símbolo, o hilal do islamismo, para um cristão, ao olhar o hilal, se forme o significado na sua mente, um ambiente a ser evangelizado. Então, para cada um, nós temos um significado, é isso que você precisa entender. O signo, manifesto através dos significantes, eles vão nos trazer uma expressão, nos tentar dar um significado de alguma coisa. Porém, o verdadeiro significado, que é o que se forma na nossa mente, depende muito do que nós temos. Durante o nosso desenvolvimento, nós vamos gerando certos aprendizados sobre cada coisa. Como aqui nós temos o taoísmo, o yin e yang, que é o bem e o mal se contrapondo, duas forças, duas energias.
O Ofá ligado ao candomblé e à umbanda, pentagrama ligado, né, ao espiritismo, feitiçaria, roda do Dharma, estrela de Davi ligado ao judaísmo, o tori ligado ao shintoísmo. Então, cada um desses símbolos, aqui representados na forma de desenhos ou imagens que são os significantes, podem trazer para cada um de nós um significado diferente. De repente, para o praticante de alguns desses segmentos aqui espirituais, traga algo bom, e para outro, ao olhar o mesmo signo, possa trazer algo ruim. Isso está ligado a quê? Ao que eu tenho, ao que eu carrego comigo de conhecimento, de conceito acerca do que o signo representa. Aqui nós temos, até interessante, a primeira imagem, o fisiculturista. Conhecemos bem aquele que cultiva a boa forma física, trabalha os seus músculos, mas fisiculturista é diferente de físico-turista, que é o caso aqui embaixo. O físico, com a sua roupa de turista, sua câmera pendurada, e ele está ali passeando, aproveitando. Então, nós temos duas situações parecidas. Se alguém falar rapidamente, pode gerar um entendimento distorcido. Fisiculturista, fisiculturista. Olha só, mas são duas coisas totalmente diferentes. E ainda temos combinações. À direita, na parte de cima, o fisiculturista, que também é turista. E aí embaixo, o físico, que também é fisiculturista, outra combinação. E ainda a terceira imagem, um físico que é fisiculturista e que é turista. Então, nós temos os três conceitos juntos. Cada conceito desse, e aí a forma escrita, representa um signo e é um significante. Então, aqui eu tenho imagem e eu tenho também a parte escrita. E observe que tem que estarem alinhados. O que está escrito, que também é um tipo de símbolo, é um significante, com a imagem. Ambos estão de acordo. Ambos vão dar para você um entendimento. Se você não visse a imagem e alguém falasse um fisiculturista, você teria rapidamente o entendimento que alguém que lida com física, uma ciência, também gosta de trabalhar seus músculos, é um fisiculturista. Mas se eu ver a imagem, também ela vai me representar isso. Ela vai me apontar para isso. Esta é a importância do signo. Ele te dá um entendimento, seja na forma escrita, seja na forma simbólica, seja através de um objeto, um ícone, ele já te passar uma mensagem. A questão é, o que essa mensagem representa em mim? Que significado irá formar na minha mente? Está alinhado com o que se formou na mente da maioria ou não? Se não, algo está errado. Eu trago comigo lembranças traumáticas que alteraram o conceito que é normal para a maioria. Outra cadeia de significantes. Nós vemos aqui o milho
colhido lá no campo, vários grãos de milhos. E aí já imaginamos de onde esses grãos vieram. A espiga de milho está interligado. Mas quando eu penso na espiga, eu penso no que pode ser feito com o milho. Então eu tenho curau, pamonha, um pudim, tenho várias coisas que podem ser feitas a partir do milho, uma papa. Então isso é uma cadeia de significantes. Você pode olhar apenas para os grãos de milho e lá na ponta já se formar na sua mente algo que você gosta de fazer a partir do milho. Não exatamente do grão duro do jeito que está lá, mas aqueles grãos vão trazer um significado na sua mente. Aqui é a cadeia de significantes. Você pode, dos grãos, você pensa na espiga, pensa em comidas feitas a partir do milho. Novamente aqui, ó, outra cadeia de significantes. Eu posso ver grãos de milho, imaginar, digamos que eu tenha um passado no interior ligado à plantação, então eu posso me lembrar do indivíduo plantando, usando ali o milho para semear um campo. Depois ver esse campo já verdejante, os pés de milho já grande e finalmente aquilo que o lavrador mais gosta, a colheita. Então quem tem um passado lá no interior, esta cadeia de significantes faz mais sentido do que a outra. Para nós da cidade, o milho, ele já aponta para alguma coisa gostosa que experimentamos a partir do milho. Mas para quem se desenvolveu no interior e conhece o desenvolvimento da produção, pode se formar esta cadeia de significantes. A terra sendo semeada, o campo já verde, com vários pés e, finalmente, a colheita que agrada tanto ao lavrador. Outra cadeia de significantes. O milho, o campo semeado, o campo já verde, com as plantas já grandes, bem crescidas, e o inimigo natural do lavrador. Aí você vê um corvo, você vê uma gralha, você vê alguns animais, algumas aves que atacam o milharal. O inimigo natural. Então, de repente, quem sofreu muito enfrentando este que é o inimigo do lavrador, ao ver o milho, pode gerar essa cadeia de significantes e lá na ponta aparecer aquele que ele tinha que enfrentar lá no campo, que era a sua dor de cabeça no campo. Como me livrar dos corvos, das gralhas que comem o milho, atacam o milharal. A cadeia de significantes é norteada por memórias, experiências e aprendizados que resultarão em nossa cognição. Interpretante, ou seja, o que surgirá na minha mente como o significado, que nem sempre será como da maioria. Mas quando incluímos aqui o interpretante, é que esse significado sofreu alteração por causa do que eu tenho, o que eu já trago comigo, minhas experiências. Então, há um significado padrão, há um significado personalizado, é o meu. Isso é o interpretante, porque gerou esse significado na minha mente, baseado nas minhas experiências, nos meus traumas. Por isso, nem sempre o objeto ou fato ocorrido resulta na ótica de pessoas diferentes num mesmo significado. Olha isso. Então, nem sempre o objeto
ou um fato que ocorreu? Bom, várias pessoas estão observando um objeto, um animal ou um fato que está acontecendo. Isso é o signo. E vai gerar um significado na mente destas pessoas. Mas nem sempre vai resultar num mesmo significado. Olha aqui, ó. Resulta na ótica de pessoas diferentes num mesmo significado. Nem sempre isso vai ocorrer. Por quê? Eu posso ter um significado personalizado baseado na minha experiência passada com aquele objeto, com aquela situação, com aquela pessoa. Aqui imagens de pessoas olhando algumas cenas é num zoológico, mas você pode olhar essa cena e achar normal, alguns bichos no zoológico, o outro pode olhar e estranhar bichos que não costumam ficar juntos porque são de habitats diferentes, com costumes diferentes e alimentação diferentes, e o outro ainda pode olhar essa cena e perceber que nós temos presa e predador num mesmo ambiente. Isso não seria possível. Então, na mente de cada observador, pode estar gerando um significado diferente, uma análise diferente da cena. O sujeito e o significante. Lacan propõe que o sujeito não é um ser individual e autônomo, mas sim um produto da cadeia do significante. O sujeito se constitui através das relações que estabelece com os outros significantes, e o inconsciente é o lugar onde essas relações se estabelecem. Então, veja bem, o sujeito e o significante. Bom, eu sou o sujeito. O significante é aquilo que eu estou fazendo uma leitura, para gerar um significado aqui. E aí o que ele diz aqui, olha só, que o sujeito não é um ser individual e autônomo, mas ele é um produto da cadeia do significante. Por quê? Quando eu estou fazendo análise de alguma coisa, há uma cadeia de acontecimentos, de símbolos, de eventos que irão me dar um significado. E esse significado irá se formar na minha mente. Então, é importante entender que, no meu entendimento, à medida que eu fui me desenvolvendo, existem algumas etapas aí, cognitivas. E que no momento que eu observo a cadeia de significantes, algo que vai me dar um sentido, um significado, isso é influenciado, essa percepção é influenciada no meu inconsciente. Isso se dá no meu inconsciente e gera um conceito, gera um significado. É por isso que nós podemos ter pessoas vendo uma mesma situação, cada uma tendo emoções diferentes, tendo reações diferentes, falando algo diferente acerca do que está vendo. Então, se a cena é a mesma que todos estão vendo, por que reações diferentes? Exatamente porque a formação do significado depende do que eu já tenho. Isso se forma no meu inconsciente. Diferença com a teoria de Saussure. Embora Lacan tenha se inspirado na teoria do signo de Saussure, ele adaptou para a psicanálise. Para Lacan, o significante não apenas representa o significado, mas também o sujeito, e a relação entre eles é dinâmica e complexa. Então, nesse caso aqui, olha o que Lacan diz, o significante é para me dar um entendimento de alguma coisa. Por isso que Lacan aponta
que o significante está ligado ao próprio sujeito que está interpretando. Por quê? Ele já tem um preconceito acerca do que ele está olhando. Então, quando o significante traz para ele uma imagem, uma expressão de alguma coisa, no sujeito que já tem um preconceito, já tem uma ideia estabelecida por experiências lá do passado, ele já traz o significado pronto. Ele já tem uma palavra para aquilo. Já observou que há alguns assuntos que falamos com determinadas pessoas e quando você toca em determinado assunto, ele tem uma resposta de pronto. Ele já diz para você, não, isso está certo, não, isso está errado, não concordo. Essa resposta está pronta. Ele não precisou analisar, avaliar, ponderar sobre aquilo. Ele está te dando uma resposta pronta. Por quê? Porque aquele significante que você está expressando para ele, nele já tem um significado pré-estabelecido, ligado às experiências dele, ao que ele traz consigo. Então, para Lacan, o significante não apenas representa o significado, ou seja, já tem um significado pré-estabelecido, mas também o próprio sujeito. Por quê? Ele já tem o preconceito, ele já tem uma ideia fixa. E a relação entre eles é dinâmica e complexa. Os processos cognitivos desenvolvidos em suas vivências deram imagens e sentidos pessoais, particulares aos signos, em especial aos que foram relacionados com vivências traumáticas. Está compreendendo aqui? Processos cognitivos que foram sendo desenvolvidos através das suas vivências ao longo do seu desenvolvimento, uma série de processos cognitivos, ou seja, de aprendizado, pelas experiências, deu certo, deu errado, é fracasso, é sucesso, foi melhor fazer assim ou não devo fazer assim, são processos cognitivos que vão gerando aprendizado. Sobretudo, experiências traumáticas, que te levam a ter uma mudança de comportamento total, de evitação. Então, olha bem, deram sentido, desenvolvido em suas vivências, deram imagens e sentidos pessoais. Então, não é da maioria, são pessoais, particulares. Não quer dizer que a maioria tem a mesma leitura aos signos, em especial os que foram relacionados com vivências traumáticas. Então, o indivíduo que passou por traumas, os signos ligados àqueles traumas, eles foram tendo um significado diferenciado daquele que não teve o trauma. Ele é particular, ele é personalizado. Exemplo, a pessoa teve uma experiência negativa na infância com o gato, que a arranhou, que a mordeu. Então, a representação do gato é um signo. Quando ele, lá na fase adulta, vê o desenho do gato, vê um símbolo do gato, que é o significante, que significado projeta na sua mente? Um animal que eu não gosto, um animal que ataca, um animal que não é bom ter por perto. Esse significado é personalizado, porque só ele que está pensando assim. De repente, há 2, 3 pessoas que estão vendo o símbolo do gato, manifesto um significante, e o significado que está gerando em suas mentes, ele está lembrando do gato que ele teve e que já até faleceu e gostava muito daquele gato, ou do gato que ele tem lá na sua casa.
O gato da avó, quando ele ia lá na avó e brincava com o gato, ele não teve experiência negativa com o gato. Então, o significado para ele é diferente. O personalizado está ligado ao trauma que o indivíduo teve. Então, ele olha para o gato e o significado que gera na sua mente é personalizado, é diferente da maioria. Isso se aplica a várias coisas. Olha aí a questão da ótica. O indivíduo diz é 6, o outro diz é 9. Então depende de quê? Do ponto de vista, depende do ângulo, depende da ótica, de que lado eu estou observando. Muita coisa dentro da ilusão de ótica que nós falamos e que gera uma ilusão cognitiva, funciona assim. Se não tivermos a tolerância para prestar atenção no ponto de vista e no ângulo que o outro está olhando, eu vou ficar batendo o pé sem entender por que que ele vê de forma diferente. O detalhe é, podemos ver sobre óticas diferentes a mesma coisa, mas não quer dizer que a minha ótica seja correta. Talvez seja a dele. E por isso eu preciso, no mínimo, olhar pela ótica dele aquele mesmo objeto. Aqui nós temos, vários exemplos. É o M, é o W. O que será? Bom, depende da ótica. Depende de que ponto se está olhando. A pergunta aqui embaixo, eu devo subir ou descer para chegar até aí? E o outro não sabe responder, Porque para a direita a escada sobe, para a esquerda desce. E aí é a mesma confusão que o outro tem. Às vezes, as decisões que tomamos na vida parecem nos levar a um mesmo destino. Não importa o quanto você pense, racionalize a respeito. Essa é a escada da vida, uma ilusão de subida ou descida. Estamos todos, na verdade, no mesmo nível. Em cima, à direita, o indivíduo diz, olha, é 4, porque no ângulo que ele está vendo tem 4 pontas. Mas o outro, na outra extremidade, está dizendo, não, são 3. E, de fato, para ele parecem ser 3. A realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vistas de ângulos diferentes, podem parecer bem contraditórias. E a última imagem, no canto abaixo à direita, um animal pergunta, lá do topo do morro, está muito fundo? O outro responde, não, bate no pescoço. Mas observe o tamanho do pescoço, não dá nem para ver o corpo dele. Então, para o outro animal, mesmo batendo só no pescoço do que está respondendo, será muito fundo. Por quê? Sua verdade não é a mesma que a minha. Então, está muito fundo? Não, bate no pescoço, tá uma maravilha, mas o pescoço dele tem 4 metros de altura. Se ele pular, está morto. Perspectivas. O náufrago está numa microilha e quando ele vê o barco, ele se alegra, levanta os braços e grita, barco! E o outro náufrago, num barquinho, à deriva no mar há dias, doido para encontrar terra, quando vê aquela pequena ilha, ele levanta os braços e grita, terra! Então ele estava ansioso para achar terra. Para ele o melhor aconteceu. E o que está lá na ilhazinha, ansioso para ir embora. E aí ele aguardava um barco. O barco é a sua esperança. Perspectivas. No fundo, os dois estão lascados. Porque esse barquinho não vai salvar ninguém
nem remo tem. Como também nesta ilha não há comida, não há nada, não vai salvar ninguém. Como nos vemos? O indivíduo na bicicleta, menos um carro. Que maravilha, estou aqui na bicicleta, então é menos um carro. Mas como nos vê o governo quando eu estou andando de bicicleta? Menos impostos. Não tem um carro, não vai pagar imposto. Bicicleta não paga imposto. Como o comércio, o automóvel nos vê? Menos um cliente. O camarada deixou de andar de carro para andar de bicicleta. Prejuízo. Como nos vê o Serviço Nacional de Saúde? Maravilha, menos um cardíaco. Como nos veem os transportes urbanos? Menos um passageiro para andar nos nossos ônibus. O camarada está resolvendo ir de bicicleta. Prejuízo. Como nos vê a polícia? Menos uma multa. Agora de bicicleta é menos um transgressor no nosso trânsito. Cada um está tendo uma ótica diferente do indivíduo que largou o carro e resolveu ir de bicicleta. Conclusão. Como psicoterapeutas, precisamos ter em mente, durante o processo de análise do conteúdo verbalizado pelo paciente, que diante de certos expostos, a sua interpretação e ótica podem ter sofrido distorção ao passar por sua lente cognitiva, que traz suas vivências e experiências pessoais, conclusões tiradas ao longo dos anos. Vivências traumáticas, carências e perdas, sucessos e fracassos irão forjar esta lente, que pode distorcer a realidade, trazendo uma leitura irreal. Cabe a você restaurar a ótica correta das coisas, corrigindo distorções e erros de leitura de situações que trazem como consequência comportamentos equivocados e disfuncionais. Então, a maioria dos pacientes que chegam no consultório trazem um sofrimento psíquico, angústias, aflições, mas muitas delas não são tão reais assim. Foram maximizadas ou são fruto de uma distorção cognitiva. Por distorcer uma realidade, ou seja, o significado que se forma na sua mente não é o real para a maioria das pessoas, isso lhe traz o sofrimento. Ele tem uma interpretação distorcida, uma leitura incorreta das coisas, e isso gera o sofrimento psíquico. Isso pode gerar aquele sentimento de desamor, de desvalor, de desamparo. São sentimentos que ferem a rejeição, a baixa autoestima. Na maioria das vezes, está mais ligada a uma interpretação incorreta das coisas. O interpretante que se forma na mente, ele é personalizado. Aquele mesmo acontecimento, 10 pessoas passariam por ele e teriam uma outra reação, outras emoções, se formaria um outro significado em suas mentes, mas na mente daquele que passou por um trauma, por vivências traumáticas, que distorceram sua visão acerca de si mesmo, acerca dos outros. Este vai passar por aquela experiência e vai sair ferido, vai sair com uma leitura errada das coisas. O significado que vai se formar na sua mente é totalmente diferente da mente dos outros. Nós precisamos corrigir isso. É como uma lente que eu coloco na frente dos olhos do indivíduo e que distorcem a sua visão. E ele passa a ter uma visão errada das coisas.
Nossas crenças são essa lente. Elas é que vão formar o significado na nossa mente. E que nem sempre é o significado correto das coisas. O signo, ele sempre está lá para revelar uma comunicação, a expressão de alguma coisa. A forma como descrevemos o signo são significantes. Também sempre eles vão apontar para o signo. A questão é, que ideia eu tenho acerca do signo? O que eu aprendi sobre o signo nas minhas experiências e que vai me gerar um significado, vai me gerar um tipo de emoção e um tipo de comportamento. Corrija essa lente, corrija a ótica do seu paciente. Ok? Muito obrigado.